Loures no caminho para a interculturalidade. Loures no caminho para a interculturalidade é um projeto museológico constituído por uma exposição e um programa paralelo que se complementam e dão a conhecer a diversidade cultural existente no concelho. Tendo começado formalmente em 2017, esta linha de ação tem estado presente praticamente desde a gênese dos museus municipais de Loures. A preocupação em integrar, valorizar e dar a conhecer outras práticas culturais e as diversas comunidades do território foi, pontualmente, pautando as linhas de trabalho da equipa dos museus, seja sob a forma de investigação, recolhas etnográficas, exposições ou outras iniciativas. Loures no caminho para a interculturalidade consubstanciou esta linha de ação num projeto mais consistente, reposicionando os museus de Loures no sentido de uma representação mais alargada e equilibrada da diversidade do tecido social e cultural do território. Através de 27 personagens históricas, faz-se uma viagem no tempo, desde a pré-história à atualidade, na descoberta da multiculturalidade no território que hoje conhecemos por Loures. Há milhares de anos atrás, a região do Vale do Tejo foi um território muito cobiçado, primeiro pelos hominídeos e mais tarde pelo ser humano, onde procuravam caça e recolhiam alimentos da natureza. Isto levou ao surgimento de comunidades e à consequente disputa de espaço, mas também ao diálogo e partilha de ideias e culturas. Cerca de 10 mil anos antes da nossa era, dá-se uma revolução, que se traduz no plantar de sementes, cuidar e colher os alimentos que delas nascem. Assim chegou a agricultura ao nosso território e com ela novas tecnologias, a pastorícia, a arte e as estruturas megalíticas como a anta de Carcavelos em Lousa. Com os contactos entre as pessoas e os ciclos migratórios, surge no território que hoje conhecemos como Loures a metalurgia, trazendo novos deuses, novas populações e novas formas de pensar. Com as guerras púnicas, os romanos entram na península e vão conquistando todos os povos que se atravessam no seu caminho, chegando assim ao território da cidade a que irão chamar Olícipo. Loures passou a fazer parte do chamado Ager Olisiponensis, ou seja, a zona do campo. A romanização terá um grande impacto no nosso território. A engenharia romana irá transformar a paisagem com poderosas e duradouras construções como os aquedutos e as vias terrestres que vão permitir a deslocação mais rápida dos legionários, mas também do comércio do azeite, do vinho e de outros produtos. Com as estradas, o comércio e os legionários fez-se a romanização, sempre adaptada ao território e às sociedades, criando uma verdadeira sociedade multicultural. O latim passa a ser a língua falada pelas pessoas e o cristianismo entra na sociedade. Com a queda de Roma, os grupos godos que viviam para lá das fronteiras do Império vão gradualmente ocupando os vastos territórios romanos à volta da bacia do Mediterrâneo. Os novos governantes vão convertendo-se ao cristianismo, adaptando-se assim aos povos que habitam neste território. Loures integra inicialmente o reino suevo, que se estendia maioritariamente pela zona litoral norte da península, mas é o reino visigótico que vai acabar por ocupar toda a península. Com a chegada dos muçulmanos, os godos cristãos são escorraçados para os confins do norte peninsular e é inserida uma nova religião, o Islão. Surgem também outras inovações na agricultura, como por exemplo na área da irrigação dos campos que se mantém até hoje. É o caso das picotas ou das noras. A presença muçulmana ainda hoje é sentida em diversas áreas, como na cultura, na arte e na língua portuguesa, pois muitas palavras têm origem muçulmana, tais como almoinhas e sacavém.
Com a conquista de Santarém e de Lisboa em 1147, passam por Loures as hostes cristãs na reconquista da Península Ibérica, havendo escaramuças em Sacavém entre os guerreiros cristãos e os muçulmanos. Com o território de novo em mãos cristãs, muitos muçulmanos que não se converteram ao cristianismo são expulsos. Novas igrejas são edificadas e gentes vindas do norte chegam à procura de melhor vida. Volta assim em força o cristianismo. Ao longo dos tempos, cada um dos povos e culturas que por aqui passaram, tanto em conflito ou em pacífica convivência, foram deixando as suas marcas no território e na cultura a que hoje chamamos de nossa. Com recurso a entrevistas feitas a 42 munícipes de origens e costumes diferenciados do país e do mundo, transmite-se um retrato da sociedade atual onde a diferença é valorizada como fator enriquecedor das comunidades. Sabia que para podermos saudar toda a população mundial, teríamos que saber falar cerca de 2.800 idiomas? Para a realização das entrevistas, formulámos um guião que procurava respostas para: de onde veio, quando e porquê? Quais as principais dificuldades e facilidades que encontrou à chegada? Sente-se em casa? Por que sairia de cá? Que objeto ilustra a sua cultura? O que trouxe e o que levaria se saísse de Loures? Olá, quando nós somos os outros. Namastê. Olá, quando nós somos os outros. Olá, e quando nós somos os outros. Namaste. Hello, Hajur Heru. Hi. Navi Ariandra. 你好，谢谢。 Olá, tudo direito? Quando nós é outro. Namaste. Olá, quando nós somos os outros. Olá, привет. Привіт. Коли ми для інших. Україняно, і когда мы для других, ингус. E aí, olá no outro dia. Olá. Bună, când noi suntem alții. Olá, quando nós somos os outros. Hello, wearing the same shoes. Etu jingane, wanange, etu niakamkwa. Olá, e quando nós somos os outros. Jai Shri Krishna. Hola, cuando nosotros somos los demás. Olá, e quando nós somos os outros. Olá, años. কেমন আছো? আমি একদিন তোমার মতো হতে পারি বা আমিও তোমার জায়গায় যেতে পারি. Cuando nosotros somos los demás. Olá, nós somos os outros. Ni hao. કેમ છો? આપણે બીજા જેવા છીએ. Olá, quando nós somos os outros. Como é? Olá com nós outros. Hello, when we are the others. Namaste. जेव्हा आम्ही दुसरे होतो. કેમ છો? Care આપણે બીજા છીએ. Ora, que não é que és do outro. Olá, quando nós somos os outros. O meu nome é Luís Varela, nasci em Loures. No meu tempo, muitas pessoas não iam à maternidade, foi o caso da minha mãe. Nasci na casa onde os meus pais habitavam, no centro da cidade mesmo de Loures. Os meus pais eram funcionários também do município e nasci mesmo aqui em Loures. Não houve grande impacto. Eu acho que os saloios, que eu sou saloio, não olham muito a quem vem de fora, recebem bem. Pelo menos sempre vi isso. E nós também, jovens, também recebíamos muito bem as pessoas que vinham de fora e para nós era como se fosse de cá. Não vi grande problema em aceitar as pessoas que vinham de fora. O meu nome é Inglise Mousabo Fernandes, eu sou dinamarquesa. Os tempos eram muito diferentes em Portugal naquela altura, que o Portugal era um bocadinho atrasado em relação à Dinamarca.
especialmente a posição das mulheres, e senti que não podia atuar da mesma maneira como faria na Dinamarca. Mas, além disso, ao contrário, os portugueses eram sempre super simpáticos, mesmo não falando bem a língua, tentaram ajudar. Chamo-me Cantilal, o nome da família, o apelido é Daura, e nasci em Moçambique em 1948. O que nos foi transmitido pelos nossos antepassados, nossos pais principalmente, que todos nós somos o ser humano, somos irmãos, e cada um temos de respeitar as diferenças que nós temos. Eu chamo-me Ricardina, nós também fazemos trabalho solidário, temos associações, agora acabamos de fazer umas recolhas, fazemos recolha, nós fazemos campanha, engareamos comida, coisas também depois para dar famílias que mais precisam. Nós ocupamos nosso tempo mais a fazer esse trabalho. Depois temos esse que é o nosso, que é a parte da restauração. Trabalhos solidários, que é aquilo que nós fazemos mais hoje em dia. Em termos de ajudar outras pessoas que não têm nada, andamos aqui a engarear coisas e depois partilhamos por todos. Numa experiência tanto quanto sabemos inédita no contexto museológico, procuramos a desconstrução de preconceitos enraizados. Através da análise à ODN ancestral de 26 dos 42 munícipes colaboradores no projeto, proporcionou-se a discussão em torno dos etnocentrismos. Um dos principais argumentos utilizados para invocar a diferença e justificar a categorização das pessoas é uma alegada existência de raças, ou seja, grupos humanos com origens isoladas face aos demais estádios de desenvolvimento diferenciados por motivos exclusivamente genéticos. A ciência provou que este tipo de afirmação não é verdadeiro. De facto, pertencemos todos a uma só espécie, sem diferenciação racial. Os lugares a que os nossos antepassados chamaram lar estão codificados no ADN. Neste estudo, existem 7 regiões genéticas mundiais que se subdividem em territórios mais específicos, associados a populações nativas que tiveram o mínimo de movimento ou misturas nos últimos 500 anos. Os testes realizados permitem mostrar aquilo que faz de cada indivíduo uma pessoa única e determinar o contributo ancestral de cada uma das regiões e sub-regiões para a sua existência. A formação recente das nossas famílias não reflete obrigatoriamente os pontos de partida das nossas origens. O projeto é potenciado com o programa paralelo que vive para além do espaço formal da exposição, promovendo a prática intercultural nas suas distintas dimensões. Permitiu o encontro e o cruzamento das diferentes formas de agir, de sentir, de pensar e de fazer no território que é o denominador comum. O programa paralelo tem servido para manter a ligação entre todos e o seu impacto nas comunidades levou-os a agir e propor novas formas de encontro. Presentemente, os Museus de Loures assumem um papel de mediação na programação de um ciclo de diálogos culturais, iniciando com a poesia de autores consagrados e anónimos, seguir-se-ão as artes performativas, os saberes fazer e a gastronomia. Esta fase tem sido promovida pelas comunidades que desafiam o museu. O programa paralelo começou de forma inversa, com o museu a convidar as comunidades para as partilhas. Juntos, fizemos os Sons do Mundo, com música rap, folclore português, canto alentejano, fado, música popular brasileira e música tradicional do Nepal. Promovemos debates sobre a descolonização e a guerra colonial, degustámos um mundo de sabores com representação das cozinhas tradicionais do Bangladesh, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Índia, Angola e Portugal. Dançámos ao som do bambarã, das batucadeiras de Cabo Verde com as melodias da Palestina e da Índia.
Durante o confinamento, nas redes sociais promovemos a apresentação dos objetos da cultura material selecionados pelas comunidades para a exposição. Quando a exposição encerrar, o projeto Louros no Caminho para a Interculturalidade continuará disponível nas redes sociais, procurando responder às crescentes solicitações dos nossos municípios. A ligação entre os museus municipais de Loures e as comunidades mantém ativa a colaboração e reflexão sobre a interculturalidade. No decurso destes anos, o projeto teve também a pertinência de despertar sensibilidades ao nível das decisões nas políticas locais, reforçando esta preocupação nas práticas municipais. Em Loures, promovemos a igualdade através da valorização das diferenças.